Pessoal, continuando nossa aula, o próximo capítulo é engorda de peixes. O sistema de engorda ele vai depender de alguns fatores, tais como dos insumos disponíveis, do grau de mecanização que eu posso ter, do tipo de técnica e os cuidados aplicados. Então, esses fatores aqui vão ser determinantes no tipo de sistema que eu posso utilizar. Nós podemos dividir esses sistemas inicialmente em extensivo. Esse sistema extensivo, que a gente pode começar dizendo, é que ele não tem interesse comercial. Ele não é uma piscicultura desenvolvida para atividade de comercialização de peixes. Ele é simplesmente uma atividade dentro da propriedade que não tem função de remuneração. Seria o proprietário ter um reservatório de água lá, um açude, cuja atividade principal não é piscicultura. Ele tem um açude, mas ele não vai explorar isso comercialmente. O que ele pode fazer? Ele pode colocar ali alguns peixes para se ter lá uma atividade recreacional, tá? Então, o que caracteriza esse sistema extensivo? Primeiro que ele não tem controle da drenagem, ou seja, o escoamento de água, ele não esvazia esse tanque e muito menos não tem, vamos dizer assim, o controle do abastecimento, ou seja, não é uma quantidade de água ideal muitas vezes para uma determinada área. Vamos imaginar que ele tem um tanque de 1 hectare, 10 mil metros quadrados de espelho d'água. Numa piscicultura convencional, formal, ele deveria ter um sistema de abastecimento que me permitia uma vazão de 10 litros de água por segundo por hectare. Muitas vezes ele não tem essa vazão, é bem menor. Outra coisa que caracteriza é a taxa de estocagem dos alevinos, ou seja, quantos alevinos eu vou colocar. Geralmente se coloca valores até ou em torno de 2.000 alevinos por hectare. Por quê? Como ele não tem controle na drenagem, no abastecimento, ele vai ter permanentemente ali algumas espécies de peixes invasores, como tilápias, como cará, como bagres. Então, se eu colocar a quantidade, a densidade de estocagem de peixe recomendada, como numa piscicultura convencional, o que vai acontecer? Eu vou ter uma sobrecarga de animais dentro dessa área. Um outro detalhe, eu coloco 2.000 alevinos, não quer dizer que todos eles vão sobreviver. Alguns vão servir de presa para outros peixes ou até mesmo para pássaros. Nesse tipo de piscicultura não há adição de nenhum tipo de alimento, tá? Então ele não faz o arraçoamento. O que ele tem é uma produtividade muito baixa, em torno de 150 a 300 quilos por hectare por ano. Ele pode ter uma melhora disso, ou seja, uma produção de 300 a 600 quilos por hectare por ano, quando ele faz apenas uma calagem eventual e uma adubação eventual. Todo tipo de alimento que o animal vai ingerir vem da natureza, então não há uso de qualquer tipo de arraçoamento. Então o que eu tenho, como a gente pode ver na transparência, é um lago, uma represa, aonde eu solto alguns peixes e não tenho objetivo de produção nenhum. Simplesmente uma atividade recreacional. Por outro lado, eu já tenho um outro sistema, um sistema semi-intensivo. É o que a gente tem na maioria das pisciculturas do tipo iniciantes, ou seja, o produtor que está começando com essa atividade. Essa já é uma atividade comercial, porém ela ainda não é a atividade principal da propriedade rural. O que esse proprietário já tem de diferente? Ele já tem um controle sobre a drenagem e o abastecimento do tanque, ou seja, o tanque foi construído de forma que ele possa ser esvaziado a cada ciclo de produção. E tem um controle de abastecimento.
Muitas vezes até esse controle, esse abastecimento, essa quantidade de água que entra no tanque, ela não é aquela recomendada, aquela indicada dentro dentro daquilo que é recomendado tecnicamente, mas ele tem abastecimento. Esse proprietário, com certeza, ele faz duas coisas: calagem e fertilização química, tá? E também faz o uso de alimentação suplementar. Não quer dizer que ele só utiliza ração, tá? Então, dependendo do estágio de desenvolvimento, esse proprietário aqui, ele vai utilizar do arraçoamento. Às vezes não vai utilizar do arraçoamento, tá? Taxa de estocagem vai variar de 3.000 a 8.000 alevinos por hectare. Por que essa variação? Essa variação aqui do menor para o maior valor fica dependente da quantidade de água que ele tem no sistema de abastecimento, tá? Então ele pode ter um pouco de restrição na renovação de água, então por isso que ele não consegue dar a carga máxima, ou colocar a quantidade máxima de indivíduos por hectare. A produtividade também em função disso varia, ele pode produzir de 2.000 a 6.000 quilos de peixe por hectare por ano. Por outro lado, nós temos a piscicultura já profissional, onde a propriedade ela é voltada somente para essa atividade. É o chamado cultivo intensivo. Se trabalha desde o início do processo com ração balanceada, ou seja, 30% de proteína. Trabalha-se com um sistema de uso de aeração, muito embora ele tenha boa drenagem e boa circulação de água, ele também usa o sistema de aeração. E aqui a produtividade ela já passa a ser melhor. A produtividade desse produtor gira em torno de 6.000 a 10.000 quilos por hectare por ano. E ele trabalha com taxa de estocagem de 8.000 a 15.000 alevinos por hectare por ano. Então o que ele tem? Ele tem um tanque ou vários tanques, onde a atividade principal dele é piscicultura. Ele se utiliza da ração e se utiliza principalmente disso que vocês estão vendo na transparência, que é o sistema de aeração, tá? O aerador. E o outro sistema de cultivo é o cultivo superintensivo. Esse só é realizado em sistemas de tanque-rede. Bom, o nosso próximo passo agora dentro do sistema de cultivo é determinar se eu vou trabalhar com monocultivo ou o policultivo. O que é o monocultivo? O monocultivo é o cultivo de uma única espécie de peixe dentro de um tanque. Isso acaba sendo uma atividade bastante específica dentro de algumas áreas de produção. Um exemplo bem clássico de monocultivo é a criação de trutas. Tá? Por quê? Aonde a gente trabalha, vê criações de truta, trabalha-se exclusivamente com essa espécie por causa do quê? Por causa da condição climática, por causa da temperatura do local, por causa da temperatura da água. Então, o produtor de trutas, ele não cria outra coisa que não seja truta, tá certo? É o chamado monocultivo. Outro monocultivo também bastante comum é o monocultivo de tilápias. Então, isso pode ser realizado em tanque-rede ou até em tanques escavados. O proprietário tem a opção de trabalhar também só com a tilápia. Isso por quê? Porque é uma preferência dele, trata-se de um peixe bastante rústico, boa produtividade e que tem o mercado certo nos frigoríficos para chegar até a mesa do consumidor. Na forma do quê? Na forma de se trabalhar a filetagem. Então, criação de tilápias é na forma de monocultivo. Bom, pessoal, a outra modalidade de cultivo de peixe que nós temos é o chamado policultivo. O que é policultivo? É o cultivo de várias espécies
dentro de um mesmo tanque, buscando uma integração, inclusive uma integração biológica entre esses organismos. Vamos entender o porquê de se fazer isso. Se eu pensar em trabalhar em monocultivo, apesar das suas vantagens, eu tenho uma desvantagem muito grande, que seria a perda de alguns recursos, principalmente biológicos, dentro desse ambiente. Por quê? Pessoal, como nós já vimos, o nosso ambiente aquático ele necessita de receber uma certa quantidade de fertilizante, seja esse fertilizante de origem orgânica ou seja ele de origem mineral. Para quê? Para que nós tenhamos o fornecimento de nutrientes no ambiente, tá? E esses nutrientes vão ser os responsáveis pela atividade fotossintética do fitoplâncton, né? Porque na verdade não é só o nutriente. Nós já vimos que eu preciso de dióxido de carbono, que vem dos processos respiratórios, da decomposição da matéria orgânica, eu preciso da água e da luminosidade. O fitoplâncton, então, ele é introduzido, ele é multiplicado no nosso tanque com o objetivo de realizar a fotossíntese para se ter a produção de oxigênio. Só que nessa condição de fertilização, eu estimulo o fitoplâncton, mas eu estimulo também. Então a gente tem o estímulo também do outro organismo que é o zooplâncton. E aí o que vai acontecendo? Esses níveis tróficos vão começando a se desenvolver. Uma outra coisa que é importante a gente ficar atento é que o fato de eu fazer a fertilização, e dependendo do tipo de material que eu utilizo, vamos supor que eu estou utilizando material de origem orgânica. Esse material de origem orgânica ele tem a tendência de ir para o fundo. Para ocorrer a solubilização de nutrientes, vai ocorrer o processo de decomposição dessa matéria orgânica que eu coloquei, liberando, né, ou solubilizando nutrientes e liberando dióxido de carbono na água. Esse processo vai ocorrer aonde? Vai ocorrer exatamente no fundo do ambiente aquático, onde eu tenho a fauna bentônica e também o grupo de organismos decompositores. Também é de se lembrar que o fitoplâncton e o zooplâncton têm um determinado tempo de vida, ou seja, tem um ciclo de vida. Desse ciclo de vida, esses indivíduos acabam morrendo e eles vão se depositar aonde? Também no fundo, resultando em material de origem orgânica, ocorrendo também o chamado solubilização de nutrientes. O peixe, ele está aqui, ele recebe o arraçoamento, desse arraçoamento ele ingere essa ração passa pelo trato digestivo, parte desse material é eliminado na forma de fezes e vai para o fundo, tá certo? Vai aqui, ó, aqui no fundo, tá? Vai sofrer também um processo de decomposição. Também, se eu tenho nutrientes na água, não é só o fitoplâncton que vai surgir aqui nesse ambiente. Vai surgir também as denominadas macrófitas aquáticas, ou seja, plantas aquáticas, taboa, aguapé, tá certo? Tudo e outras plantas aquáticas, tudo isso em função do quê? Tudo isso em função desse mecanismo aqui, ó, que eu preciso despertar, que é a fertilização para a realização da atividade fotossintética para que eu tenha oxigenação no meu tanque. Então, quando eu faço o chamado monocultivo, eu simplesmente venho aqui, coloco o peixe, vamos supor que eu tenho a opção de fazer um monocultivo de pacu. Eu venho aqui, eu coloco o meu pacu no tanque, tá? E o que vai acontecer? Ele vai se alimentar, ele vai comer ração. Todo esse material que eu estou falando para vocês, ó, fitoplâncton, zooplâncton, fauna bentônica, plantas aquáticas, não é consumido por esse peixe. Ele só vai se alimentar exclusivamente da ração. Ele não vai fazer outra coisa. Então, o que eu estou
tentando dizer para vocês? Eu tenho água contendo fitoplâncton, zooplâncton, fauna bentônica e plantas aquáticas sendo produzido no tanque e esse material não é consumido, ele se perde. Então, por isso que surgiu a ideia do chamado policultivo, que é eu agregar peixes de espécies diferentes, com hábitos alimentares diferentes, com o objetivo de quê? Com o objetivo de aproveitar esse material residual que eu vou ter dentro do meu tanque. Isso vai se transformar para mim em dinheiro, tá? No caso do policultivo, eu preciso começar a entender o que é que eu posso e o que eu não posso colocar dentro do meu ambiente. Carpa prateada é um peixe que não tem muita, vamos dizer assim, não tem uma procura comercial muito grande, praticamente nenhuma, mas ela tem uma coisa de bom, ela se alimenta de algas. Tá aqui, ó, o fitoplâncton. Ela me ajuda a controlar a população de fitoplâncton, tá certo? Impedindo algumas alterações nas minhas propriedades físicas e químicas da água. Então eu posso colocar. Só que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. O que é que eu vou pensar em termos de carpa prateada? Ela não pode ser colocada em grande quantidade. Eu coloco geralmente uma carpa prateada para cada 10 metros quadrados de espelho d'água, tá certo? Os outros 9 indivíduos eu coloco de outras espécies. Exemplo, eu vou fazer um povoamento de tanque com um tanque que tenha, para ficar bem fácil, 100 metros quadrados. Nesses 100 metros quadrados de espelho d'água, eu vou colocar apenas 10 carpas prateadas. Os outros 90 peixes que eu vou ter lá não pode ser desse mesmo hábito alimentar principalmente, tá? E não pode ser mais do que 10. Tilápia é um peixe interessante para mim trabalhar nesse processo de monocultivo, porque a tilápia ela é um peixe detritívoro, ela come de tudo. E aonde que ela entra aqui? Bom, a tilápia, por ela ser um peixe bastante versátil, ela pode, além de detritívora, ela pode ser considerada também, ou pode se alimentar também, dependendo do que eu tenho, do pouquinho de fitoplâncton e do pouquinho de zooplâncton. No caso aqui, eu quero a tilápia como detritívora, comedora de detritos, e ela vai entrar aqui, ó. Oh, mas o peixe vai comer, a tilápia vai comer as fezes do peixe de outro peixe? Não. Na verdade, esse peixe aqui, ó, que eu escolhi como principal, que é o pacu, quando ele come a ração dele, ele aproveita cerca de 70 a 75% da ração. O resto, 25 a 30% da ração que ele ingeriu, é eliminada nas fezes. Se isso aqui for para o fundo do tanque direto, ele vai se transformar em quê? Em nutriente. Pode sobrecarregar. Então, eu estou praticamente jogando dinheiro fora, porque eu estou jogando ração. Então, eu colocando um pouquinho de tilápia detritívora, ela vai fazer o quê? Ela vai única e exclusivamente se alimentar das fezes desse outro peixe aqui. Tá? Por isso que ela é um peixe bastante interessante. O importante é eu tomar cuidado aqui, ó. Para mim fazer policultivo, eu tenho que conhecer bem os hábitos alimentares do peixe, para que não surja a competição, ou seja, para que não falte alimento dentro do ambiente para uma determinada espécie. Para mim fazer o policultivo, eu divido o meu sistema de cultivo em duas espécies. A espécie principal, aquela que tem maior valor comercial, tá? E as espécies secundárias, que são aquelas que a gente chama de aproveitadoras de alimento, ou aquelas que vão se alimentar dos níveis tróficos formados. Então, espécies principais, espécies secundárias. Dentro das espécies de peixe que são criadas em cativeiros, nós temos carpa comum, ela é bentófaga e é onívora, não é espécie principal.
Pacu, ele é onívoro, é a espécie principal. Tambaqui, ele é onívoro, é a espécie principal. Porém, eu tenho que tomar muito cuidado aqui, ó, com o tambaqui. Porque ele é onívoro, tá? Porém, ele também tem uma habilidade muito grande de se alimentar de zooplâncton da água. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu posso, em determinada decisão que eu tomar, se eu colocar o tambaqui, provocar a deficiência de alimento para alguém. Carpa-capim, ela é extremamente importante porque ela é herbívora, ela me ajuda a combater aquela vegetação invasora, aquela grama que eu planto na beira do tanque, ela consegue nas beiradas do tanque ingerir aquilo, qualquer surgimento de tabu, ela vai se alimentar. Então, vamos colocar assim, ó, carpa-capim, ela é o jardineiro do nosso ambiente. Ela também não é espécie principal. A carpa prateada, nós já falamos, ela é fitoplanctófica, é boa para controlar a população de algas. Carpa cabeça grande é uma carpa muito interessante para o cultivo. Tá? Por quê? Todos esses peixes que eu estou falando para vocês, eles adquirem no ano em torno de 1 quilo. Então eu coloco o peixe hoje, daqui a um ano eu vou tirar, ele vai estar em torno de 1 quilo, às vezes 800 gramas. No caso da carpa cabeça grande, dependendo do ambiente que ela tiver, ela pode atingir 1,5 kg e às vezes até chegar em 2 quilos. E tem uma carcaça, uma carne muito boa, é muito bem aceita no mercado. E do que ela se alimenta? Ela não come ração, ela é zooplanctófica, ela é filtradora de água. Tá? Ela filtra a água se alimentando do zooplâncton. Nós já vimos isso aqui anteriormente em aula presencial. Só que tem um detalhe, da mesma forma que a carpa prateada, eu não posso colocar um peixe por metro quadrado. Eu vou ter que colocar um peixe, uma carpa, para cada 10 metros de espelho d'água. Os outros 9 eu vou colocar de outras espécies. Tá? O curimatá ou o curimatã é uma espécie heliófaga. Ela se alimenta lá no fundo do tanque, se alimentando de quê? Daquele material que está se decompondo lá. Então ela começa a aproveitar aqueles resíduos, começa a se alimentar também daquela fauna, daqueles micro-organismos, daqueles organismos, aquelas larvas de inseto presentes no fundo do tanque. E a tilápia, que ela pode ser planctófaga e detritívola. Eu gosto mais dela sendo colocada no tanque para se alimentar de detritos. Tá? Então, vamos olhar de novo esse organograma. Se eu estivesse fazendo um monocultivo, eu só teria aqui o peixe como espécie principal, o pacu, se alimentando de ração. No caso aqui, eu vou fazer um processo, um procedimento totalmente diferente. No nosso exemplo aqui. Vamos supor que eu vou povoar um tanque de 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Qual que é a recomendação técnica em função do fluxo de água? Um peixe por metro quadrado. Se eu quiser fazer monocultivo, eu vou colocar 10 mil pacu. Mas eu não quero fazer, eu quero fazer o policultivo. Então eu vou começar a dar opções de trabalhar todo esse meio ambiente aqui. Eu vou começar colocando a carpa fitoplanctófica. Tá? Então, dos 10 mil alevinos, eu vou pegar 10% e colocar de carpa prateada. Então, eu vou colocar 1.000 carpas prateadas, que é a capacidade máxima. Carpa cabeçuda, que se alimenta de zooplâncton, eu vou colocar 1.000 também. Tá? É 10%. Eu só não vou colocar a carpa cabeçuda se a espécie principal de peixe aqui, ó, for o tambaqui. Porque se for o tambaqui além de comer a ração, ele também filtra a água e se alimenta de zooplâncton. Tá? O que mais que eu posso ter aqui? Eu posso ter ou precisar de alguém que vai combater a vegetação aquática invasora. Então eu tenho que colocar pelo menos
5% de carpa-capim, tá certo? Não vou colocar mais do que isso. Então, ao invés de colocar 1.000, que seria os 10% dos dois, eu vou colocar 5, então eu vou colocar 500. Fauna bentônica, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqueles larvas de inseto, aqueles pequenos crustáceos. Eu vou colocar um peixe que se alimenta disso, que é o curimbatá. Então, olha só o que eu já tenho. Eu tenho 5% de curimbatá, 5% de carpa-capim, dá 10, 20, porque eu tenho peixe fitoplanctótico, 30. Vai me faltar os 70%. Esse 70%, ou seja, 7.000, vai ser a espécie principal, no caso aqui que eu escolhi, o pacu, tá certo? Então, isso é um exemplo, isso pode aumentar e diminuir essas porcentagens dentro do que? Dentro de eu manipular aqui, ó. Ah, mas e como espécie principal? Eu posso colocar, no caso, pacu e se eu quiser colocar aqui matrinchã? Pode. Eu coloco metade de pacu, metade de matrinchã. Ah, posso colocar 3 espécies principal? Eu posso alternar aqui também. Eu só não posso mexer nessas quantidades aqui, ó, tá? Do que se alimenta de fitoplâncton, do que se alimenta de zooplâncton, fauna bentônica, tá? E sempre lembrando que tem um peixe importantíssimo aqui, ó, como detritívoro, que é a própria tilápia, que ela é uma aproveita muito restos alimentares, ou seja, se alimenta não das fezes, mas do material que não passou no processo de digestão do peixe principal. Bom, falando um pouco mais sobre os chamados cultivos semi-intensivos. Nesses cultivos aqui, a gente pode orientar o produtor a utilizar de algumas tecnologias. Cultivos com fertilizantes. O que é esse cultivo com fertilizantes? Na verdade, isso aqui tem um nome. É o consórcio de suíno com peixes, ou seja, suíno e piscicultura. Eu tenho lá uma atividade de suinocultura dentro da minha propriedade ou eu posso ter nas imediações uma granja de produção de suínos. Qual é o objetivo? Eu tenho a tilápia, que é um peixe detritívoro, tá? E eu tenho um problema dentro da suinocultura, que é o gerenciamento das fezes do animal. Só que eu não posso ir lá na suinocultura pegar as fezes frescas, né, recém-produzidas, e jogar no tanque para o peixe se alimentar. Eu tenho que trabalhar esse material. Esse material fecal, essas fezes do suíno, ela é muito rica em material proteico do peixe. Muito rico em material proteico, por quê? Porque o suíno, assim como todo animal, ele não consegue assimilar 100% daquilo que ele come. Então, a digestibilidade do animal, do suíno, também não é 100%. Então, no caso, o peixe, no caso o peixe que seria a tilápia, por exemplo, a tilápia não está comendo as fezes do porco, ela está comendo o resto de ração que o suíno não digeriu. E ela tem uma boa quantidade de proteína que serve e é interessante para tilápia. Tá? Só que eu não posso pegar esse material fresco. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse material, secar, mineralizar, transformar como se fosse num farelo, numa ração. Aí eu posso utilizar ele sempre, esse uso monitorado pelo disco de SEC para controlar a transparência da água e controlando também outros parâmetros de qualidade, como principalmente a taxa de oxigênio dissolvido. A tilápia não só ela se alimenta do resíduo que está nas fezes do porco, ela também pode, a partir do momento em que o suíno excretou as fezes que você jogou lá, essas fezes estimulam a proliferação de algas e de zooplâncton. A tilápia, por ela ser muito versátil, ela pode filtrar a água e se alimentar desses dois componentes formados dentro do ambiente aquático. Eu posso ter produtividade de 4 toneladas por hectare por ano.
isso, produzir peixe, praticamente muitas vezes sem gastar um centavo com ração, somente utilizando fertilização. Tá? Uma outra forma do produtor trabalhar é o cultivo com uso de fontes de carboidratos e fazer a terminação com ração suplementar. O que seria isso? O proprietário adquire os alevinos e solta os alevinos no tanque. Não necessariamente ele vai utilizar da ração de imediato. O que ele pode fazer? Como esse alevino ainda é pequeno e ele ainda tem o resquício de hábito alimentar da larva, ele pode se utilizar ainda do alimento natural no tanque, que é principalmente o zooplâncton e larvas de inseto. O que vai acontecer? Até esse animalzinho atingir a biomassa, ou seja, o tamanho unitário de cada um, por isso que eu tenho que fazer o acompanhamento da engorda, de 100 gramas, eu só vou fazer fertilização do tanque. Eu não faço mais nada, porque o alimento dele está sendo garantido lá através do quê? Do zooplâncton. A partir de 100 gramas unitário desse animal, eu já começo a utilizar uma fonte de carboidrato. E o pessoal utiliza farelo de milho. Tá? Então, pega-se o farelo de milho, coloca de molho na água por 24 horas. Por quê? Para ele ficar tenro, para ele ficar macio. Tá? Então, eu começo a complementar a alimentação do peixe com farelo de milho, tá? Que é o carboidrato. A proteína ele ainda tem disponível através da fertilização do alimento vivo. Isso até ele atingir o peso médio de 300 gramas. A partir daí, já se utiliza a ração suplementar. Esse proprietário vai ter uma produtividade de 6 toneladas por hectare por ano. Tá? Se ele estivesse usando desde o início a ração suplementar, a produtividade dele não seria 6 toneladas. Giraria em torno de 8 a 10 toneladas por hectare por ano. Tá? Aonde que ele está perdendo o ganho de peso do animal? É utilizando uma fonte de carboidrato, tá? E ficar dependente do alimento natural. Já nos cultivos intensivos, essa é a piscicultura bastante profissional. Os produtores chegam a tirar 20 toneladas de peixe por hectare por ano. Porém, aqui, ele só trabalha com ração suplementar, ele tem um bom fluxo de água. Além do bom fluxo de água, ele trabalha com sistema de aeração, o que lhe permite colocar uma quantidade de animais por área um pouco maior. Tá? Então, a produtividade dele é bem acima de algumas médias que nós temos por aí. Então, esse produtor, ele trabalha com alta tecnologia, certo? Como vídeo de apoio, eu coloquei esse material aqui, tá certo? Vocês clicando em cima, é uma reportagem, né? um trabalhinho de uma propriedade, se não me engano aqui a Embrapa estava orientando o produtor a fazer o consórcio de suíno com piscicultura, na verdade tilápia e suíno.